Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã. Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando seu comentário. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, amém? Irmã Vanilda Ramos, Deus abençoe sua vida. Minha esposa Daniele, Deus abençoe sua vida nessa manhã. A todos e todas que estão vendo e ouvindo o Manhã com o Evangelho, amém? Deus abençoe a irmã Rani Silva nessa manhã, em nome de Jesus. Quero deixar aqui um forte abraço também para nossa querida irmã Maria Moraes, lá do Ceará também, que ela assiste todos os dias a nossa live, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe nossa irmã Maria, no nome de Jesus, e a todos os irmãos e irmãs. Você está bem? Como é que está o seu dia? Como é que você foi, na verdade, a sua noite, né? Muitas chuvas novamente, mas eu espero que sua casa esteja em paz e que tudo dê certo para você, no nome de Jesus, amém? O Evangelho de hoje, nosso retiro da Semana Santa, quarta-feira, é Mateus 26, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Pagarão-lhe 30 moedas de prata. E nesse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para o Senhor possa comer a Páscoa? E ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles lhe fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. E eles muito se entristeciam, começaram a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu: o comigo põe a mão no prato, este vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Denise Souza, um forte abraço. Serlei Lima, Deus abençoe sua vida, um forte abraço. Irmã Wanda, querida, Deus abençoe, minha amada, um forte abraço para o irmão Luiz aí na Paraíba, amém? Deus abençoe a vida de todos. Gente, estamos num retiro de Semana Santa, meditando em todo o mistério da vida e morte do Senhor Jesus. Falaremos sobre a ressurreição a partir do domingo, mas nós estamos falando hoje sobre a sua preparação para a morte. Nós lemos esse evangelho que nós estamos lendo aqui hoje, ontem, na visão de João. E hoje nós estamos lendo na visão de Mateus. Se você que está acompanhando o retiro, você vai ver que é o mesmo evangelho, porém com uma perspectiva diferente. Alguns detalhes que João abrange no seu evangelho, Mateus não abrange. E algumas coisas que Mateus aqui está abranjando, o João não abrangeu. Então, assim, os evangelhos não são a mesma coisa. A mesma coisa é um caminhão, eu sempre falo isso, um caminhão cheio de japonês.
Mas os evangelhos, eles têm a sua particularidade. Quer ver um exemplo? João começa falando que Jesus se angustiou muito ao sentar na mesa. Já Mateus não relata. Ele relata aqui que Jesus manda os discípulos ir até a cidade falar com um homem que eles passariam a Páscoa na casa dele. Então a gente vai ver que há um particular em cada... Só um minutinho, gente, para me ajeitar aqui o meu som. Foi. Há um particular em cada evangelho. Há uma coisa que Deus quer nos ensinar em cada evangelho. Cabe nós entendermos, cabe nós respeitarmos e entendermos a revelação. E quando a gente olha para esse evangelho de hoje, né, a quarta-feira é um dia em que, da Semana Santa, no roteiro da Semana Santa, que se chama Quarta-feira de Trevas. Né? Lembra que Judas estava na mesa, mas o Satanás, né, o diabo entrou nele e ele saiu para negociar Jesus. Ele saiu para negociar o autor da vida. Ele saiu para negociar aquele que ele estava caminhando com ele durante 3 anos. O texto vai dizer que na mesa Jesus fala que havia um traidor. Todo mundo se pergunta quem era o traidor. Será que sou eu? Todo mundo tinha preocupação. Mas o texto vai dizer que Judas sabia que seria ele. Né? Tanto que ele fala, Senhor, por acaso sou eu? E ele falou, tu que acabaste de dizer. Judas negociou Jesus por 30 moedas de prata. O coração de Judas, amados, não era um coração convertido. E aí, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto nessa manhã é: não adianta você estar dentro da igreja 24 horas se o seu coração não se converter. Não adianta você falar que você é um cristão, seja um cristão católico, um cristão evangélico. Não adianta você falar que é, se o seu coração não se converter. Não adianta você dar esmolas, cestas básicas, ajudar os mais desfavorecidos, se o nosso coração não se converter. Se converter a quem, pastor? Se converter verdadeiramente aos projetos e os sonhos de Deus para nossas vidas. Amados, Judas andou com Jesus desde o começo. Quem chamou Judas para o colégio apostólico foi o próprio Jesus. E Judas, nós não acreditamos na doutrina arminiana que Judas foi predestinado a ser o traidor. Judas não nasceu com o selo de traidor na testa, não. Nós acreditamos sim que um dos 12 estava predestinado a ser um traidor, porque precisava-se de um traidor. Estava-se no script de Deus. Lembra que ontem nós falamos que Deus ele não perde o controle, que tudo que aconteceu com Jesus já estava escrito? Sim, já estava escrito. Porém, Judas não era o traidor desde o ventre da mãe dele. Mas Satanás procurou entre os 12, né? Satanás procurou o que menos tinha o coração convertido. Satanás sempre vai procurar pessoas que ainda não permitiram Cristo tratar os seus caráter. Para quê? Para que através daquela pessoa ele possa usar para o mal. Ele possa usar para maquiar coisas ruins, coisas difíceis. Por isso, precisamos pedir ao Senhor nessa quarta-feira de Santa: Senhor,
muito além de caminhar para a igreja, muito além de fazer alguma coisa na minha comunidade de fé. Eu preciso e eu quero ter um coração convertido, um coração transformado, um coração onde o diabo não tenha poder de entrar para executar uma missão. Tem pessoas que estão abertas para Satanás usá-las para executar a sua missão aqui na Terra. Por quê? Satanás, ele é o quê? Ele é espírito. E ele não pode, como espírito, agir apenas na espiritualidade. Ele precisa usar pessoas para matar com palavras, com atitudes, com situações que fechem portas. Então, quem dá lugar, ele entra e usa de instrumento. Mas nós não fomos chamados para sermos um instrumento de Satanás. Nós fomos chamados para ser um instrumento de Deus. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer para Pedro, algumas vezes: Pedro, Satanás tentou te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando tu te converteres, dá testemunho aos teus irmãos. Então nós podemos ver que Satanás cirandou todos os discípulos durante esses 3 anos para ver quem é que ele poderia usar. Quem era o coração mais fraco, o caráter menos tratável. Encontra Judas. Amados, cuidado. Não negocie Jesus. Não negocie os princípios de Jesus. Não negocie a família que Jesus te deu. Não negocie o emprego que Jesus te deu. Não negocie as coisas santas que Jesus lhe confiou. 30 moedas de prata parecia muito naquele primeiro momento. Mas quando Judas fez o que ele fez, e ele deu por si só, agora sem a influência do diabo, ele ficou arrependido. Ele viu que ele tinha feito uma grande besteira. Não negocie o que é teu apenas porque parece momentaneamente bom. Não faça isso. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu trabalho. Não abra mão de coisas que Deus te confiou por propostas passageiras. Não quebre o princípio de negociar aquilo que é de Jesus na tua vida por negócios passageiros. Passam. E aí só fica as consequências. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, olhando para a vida de Judas, olhando para a vida de Jesus, nós aprendemos que nós não fomos chamados para negociar. Nós fomos chamados para viver tudo que Jesus tem para nossas vidas. Volto a repetir. 30 moedas de prata não é nada. Nada. Diante do que Jesus ofereceu para Judas durante 3 anos. Essa proposta para você deixar sua família não é nada diante da família que Jesus te deu. Essa proposta para você abandonar sua fé, desistir, não é nada diante daquilo que Jesus confiou a você, a fé de Pedro. Amados, esse emprego que Deus te deu, esse cargo de liderança que Deus te deu,
Foi Jesus que te colocou lá. Nenhuma proposta é válida. Se Ele te colocou aí, e Deus está falando fortemente isso no meu coração, tá? Eu não sei para quem é, mas Deus está falando fortemente. Se Deus te colocou nesse lugar, como chefe, como funcionário, e você tem a convicção que foi Deus, não saia, não negocie. No tempo certo, Deus vai fechar o ciclo e vai fechar a porta. Por isso, amados irmãos e irmãs, que não sejamos alguém que negocia princípios e valores, mas que o nosso coração seja tratável, para que possamos fazer a vontade de Deus e fazermos o querer dele na nossa vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor nessa quarta-feira santa, nesse dia em que Judas negocia. Você vai falar: eu não negocio os meus princípios. Bem, essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu não negocio os meus princípios. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo aprendizado do Evangelho do dia. Muito obrigado porque nós aprendemos hoje que o Senhor não nos chama para negociarmos princípios nem valores. Nós fomos chamados para viver aquilo que Cristo nos deu. Seja a nossa família, seja o nosso emprego, a nossa fé. Nada vale aquilo que Cristo nos deu. Por isso nós pedimos nessa manhã: guarda o nosso coração. Guarda a nossa vida, Senhor, de negociarmos aquilo que não é nosso, mas aquilo que nos foi confiado. Porque nós não queremos ser como Judas ou Iscariote. Nós não queremos negociar princípios e valores. Nós queremos, Senhor Deus amado, verdadeiramente sermos homens e mulheres de Deus convertidos. Homens e mulheres de Deus salvos. Homens e mulheres de Deus que se contentam com aquilo que Deus nos deu. Esse emprego foi Deus que nos deu. Nós não iremos negociar. A fé foi Jesus que nos deu e nós não iremos negociar a nossa fé. Deus, que toda proposta que aparentemente aos nossos olhos parece bonita, mas são propostas de morte, retira da nossa vida, Senhor. Como nós oramos no próprio Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Pedimos a Tua graça nessa manhã, pedimos a Tua bênção para o nosso dia, para a nossa entrada e a nossa saída. Seja, Deus amado, debaixo da proteção dos céus. Por isso nós pedimos ao Senhor e nós pedimos a Tua graça. Em nome de Jesus orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que o seu dia seja uma bênção e que você fale: eu não vou negociar princípios e nem valores. Nós iremos ficar com Jesus. Diferente de Judas, nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos servir a Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deixa eu fazer aqui
combinar um negócio aqui com vocês. Como nós não teremos online na sexta-feira, Voz Querendo já ir embora na quarta-feira, Jesus, misericórdia. Nós não teremos o nosso Manhã com o Evangelho, nós teremos o Manhã com o Evangelho, mas presencial, né? E possa ser que seja até gravado, né, ao vivo. Isso aí eu vou ver com a mídia da igreja, como é que nós vamos fazer. Mas como nós não iremos nos reunir normalmente nessa sexta-feira, nós iremos estar consagrando a água na manhã, tá bom? A nossa aliança com a água será amanhã, porque sexta-feira o nosso foco é totalmente na cruz de Cristo. Por isso, então, a consagração da água será amanhã no Evangelho do dia, tá bom? Então, não deixe de amanhã pegar sua garrafa com água, o seu copo com água e consagrá-lo ao Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, um santo dia, cuide-se na rua com essas chuvas, tá bom? Que o Senhor guarde e proteja a todos no nome do Senhor. Fique com Deus, graça e paz.